Olá, tudo bem? O programa Servidor Mais vem agora explorando uma série de oportunidades para você, servidor, você, servidora, aqui na Folha Dirigida. Hoje estamos com um convidado que tem mais de 2.000 horas de atendimento de coaching. Ele que é Senior Master Coach e que tem uma larga experiência aí de mais de 2 décadas em papéis executivos e também de direção, de presidência em várias empresas de grande porte. Ele é também participante da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento e da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, aqui no Rio de Janeiro. Também é associado à International Coach Federation e também da Meta Coaching Foundation. Pois bem, o tema é coaching no serviço público. Alexandre Prado, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. Muito bom. Estamos aqui também com o nosso diretor de redação da Folha Dirigida, Luiz Fernando Caldeira. Nosso convidado especial também. Obrigado. Muito bom. Afinal, fala-se tanto hoje, né? O que é coaching e o que não é coaching? É um tema muito importante, né? Porque apesar do coaching existir há mais de 40 anos, algumas pessoas ainda confundem o que é e o que não é. Vamos começar com o que não é coaching. Coaching não é treinamento. Num treinamento, o indivíduo entra numa sala de aula, por exemplo, e o professor detém um determinado domínio, uma determinada matéria e ensina aquele conteúdo que ele sabe. Isso não é coaching. No coaching não existe um ensinamento, não há uma passagem, uma transferência de conhecimento de um para outro. Coaching, por exemplo, não é mentoria, onde pressupõe-se ali, por exemplo, uma senioridade de um em relação a outro, o mentor em relação ao seu mentoreado. Não é aconselhamento, inclusive é recomendado que o coach nunca aconselhe, dê dicas, dê sugestões, recomendações para o bom andamento do trabalho. Quem tem que encontrar as respostas são o coach. Ele tem que fazer isso. O coaching também não é consultoria, onde o indivíduo ou uma empresa contrata alguém para resolver o problema dele, né? Então, por exemplo, um marceneiro, ele é contratado para fazer um móvel, ele detém a técnica, ele detém a prática, a técnica, e o que eu quero é pagar para ter uma coisa pronta. Coaching não existe coisa pronta. Então, o que é coaching, sabendo o que não é coaching? Coaching é uma metodologia, uma abordagem, é um processo de desenvolvimento de indivíduos que busca fundamentalmente identificar o momento inicial onde aquele indivíduo vive naquela situação, seja no momento profissional, seja no pessoal, onde então, identificado o momento que a gente chama de momento A, o estado presente, identifica-se o que ele precisa trabalhar, aonde ele quer chegar, e o coach, ele é um grande, é o que a gente chama de, é o malvado favorito, porque ele é um grande aliado, um grande potencializador daquele indivíduo, sem ser um amiguinho, sem passar a mão na cabeça, sem facilitar o trabalho. Então o coach, ele é um facilitador. Então o coaching, de uma forma muito resumida, é um processo de desenvolvimento de competências comportamentais e habilidades emocionais para todo aquele indivíduo, grupo, equipe, empresa que queira melhorar a sua performance. Prado, especificamente aqui nós estamos tratando do servidor público, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o coaching ele pode contribuir para o desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento das competências do servidor público, né? E, inclusive, da própria administração pública, do bom desenvolvimento da administração pública. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso. O coaching ele serve a qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, qualquer tipo de organização, sejam organizações públicas, privadas, terceiro setor, não importa, porque a gente está falando de capacitação, otimização, a busca da excelência por um indivíduo. Como empresas públicas ou privadas são feitas de indivíduos, de pessoas, o coaching para o servidor especificamente, ele pode capacitar aqueles indivíduos para que eles tenham uma performance melhor, alcancem resultados melhores, sejam mais produtivos, administrem melhor o seu tempo, liderem melhor, consigam administrar conflitos, desenvolvam resiliência. Então,
tudo que se retrata como competências comportamentais, comportamentos e aspectos emocionais pode ser objeto do coaching. Então, quando a gente traz isso para a esfera pública, o servidor mais bem qualificado, mais bem capacitado, mais bem preparado, resiliente, que saiba administrar bem o seu tempo, ser mais produtivo, ele consegue gerar resultados para ele, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e para a empresa para a qual ele trabalha. Acelera o crescimento profissional dele, né? Acelera o crescimento e diga-se que acelera esse crescimento que torna-se permanente. Então não é uma mudança rápida e que depois, sem o uso, ela volta atrás. Não, é uma mudança que é realmente de dentro para fora. Legal. Bom, a administração pública investe significativamente em capacitação, em cursos especialmente. Mas seria interessante, seria possível investir também em práticas relacionadas ao coaching, especialmente para servidores que desejam desenvolver perfis de liderança? Não há sombra de dúvida que sim. E digo por quê. Tendo em vista que a gente está falando que o coaching ele serve fundamentalmente ao desenvolvimento da excelência de um indivíduo, na medida em que empresas, sejam elas públicas ou privadas, invistam, destinem recursos para melhorar o seu colaborador, o seu servidor, ela terá um retorno maior, ela terá um resultado melhor. Ela conseguirá ter um determinado resultado, eventualmente gastando menos tempo, investindo menos tempo, investindo um menor número de pessoas e recursos materiais, porque isso será feito de uma maneira mais produtiva. Ganho de eficiência. Ganha-se em eficiência, em produtividade, em eficácia, porque são aspectos... Sim, o resultado fica melhor. E eu diria até que pesquisas feitas mostram que o clima da empresa, do setor, do departamento, da empresa como um todo, ele é incrementado, ele é melhorado. Então isso faz com que também as pessoas se sintam mais felizes em ir para aquele ambiente de trabalho e produzir, elas se sentem mais inspiradas e motivadas. Nesse sentido, então, assim, o coaching, eu acho que ele é importante para qualquer tipo de servidor, mas para o gestor público ele tem um peso maior, né? Porque ele é o líder daquela equipe, né? A sua visão é essa para o gestor público, então se torna fundamental o desenvolvimento de prática de coaching. Não há sombra de dúvida também. E há um fundamento muito interessante. Quando nós falamos de um indivíduo num todo, ele tem um efeito limitado, é ele. Quando a gente está falando de um gestor, de um líder, ele tem um impacto não só sobre ele, mas sobre um determinado grupo, uma determinada equipe. Então, o efeito que ele vai gerar é potencializado, seja na sua performance pessoal como líder, porque isso é importante também que ele se trabalhe, mas também no efeito que vai gerar no seu setor, no seu departamento, ou quiçá até na empresa como um todo. Então, não há sombra de dúvida que o coaching ele é muito importante para o gestor público. Muito bom. Temos acompanhado as tendências, né, e percebemos talvez ainda uma certa imaturidade do serviço público quanto a esse tema. Como um gestor que eventualmente se interesse pelo coaching, como ele poderia contratar serviços dessa natureza? Como seria esse processo? Ele deve procurar a sua área de recursos humanos ou de capacitação, ou indicar um coach que tenha já contato, e há que seguir os procedimentos estabelecidos em cada empresa. Dependendo do porte, eventualmente vai se buscar atender às regras especificamente da Lei 8666, mas da Lei das Licitações. No entanto, há determinados processos que são dispensados de licitação em virtude da capacitação técnica, da especificidade. Notoriedade do contratado. E aí é um aspecto interessante que você levanta sobre a notoriedade, que independente de quem se contrate, é fundamental identificar quem é esse coach, porque o coach ele tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento de uma pessoa, de uma equipe, de um líder, de uma empresa. Então, é realmente fundamental buscar quem é esse profissional, aonde ele foi formado, como ele se qualificou, qual é a sua experiência, quanto tempo, qual é a experiência que ele tem prática como coach, porque é algo que veio se popularizando ao longo do tempo. Então, a gente vê cursos de coaching no final de semana.
E um curso de coaching no final de semana, de alguns dias, não forma um coach. Ele dá um certificado, ele dá um papel. E não é isso que forma um coach. O coach ele é formado, sim, por uma questão técnica, uma formação técnica, ou várias formações técnicas, e também com a sua experiência, também com o seu jogo de cintura. As horas de voo que ele acumula. As horas de voo, né? Até para poder também ajudar a pilotar esse avião. Exatamente. Né, essa maturidade como indivíduo, que não necessariamente está voltada à sua idade, né? É muito importante para que ele, inclusive, entenda o papel dele como coach, que não é, como nós falamos, recomendar, aconselhar, porque muitas vezes é mais fácil, né? Vai por ali. O coach não pode falar vá por ali. Poderia ser cômodo para ele e para o coach, inclusive. Mas aí seria outra coisa. Seria uma consultoria, seria um treinamento, seria um aconselhamento, mas não seria coach. Então, é o que eu costumo dizer para meus alunos. Coaching é coaching. Assim como treinamento é treinamento, consultoria é consultoria, coaching é coaching. Mestre, eu vou até fazer praticamente 2 perguntas numa só. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as diferenças e as similaridades entre o coach do serviço público e o coach para o setor privado. E se o setor público, efetivamente, está investindo no coaching para os servidores. 2 perguntas muito boas. Na verdade, a similaridade que há entre o coaching no serviço público e o coaching nas empresas privadas é quase... É total. Na verdade, não há quase diferença, porque quando nós falamos de desenvolver competências comportamentais e habilidades emocionais, a gente está falando de indivíduos, quer estejam no serviço público, quer estejam no serviço privado, na empresa privada. Então, quanto à similaridade é total. O que muda, o que pode mudar, é a competência ou habilidade sendo desenvolvida. Então, eventualmente, o servidor público ele precisa trabalhar uma determinada competência que não seja tão útil naquele momento numa empresa privada. Correto. Mas a similaridade do processo é total. Há uma sinergia enorme em ambos os cenários. Quanto à questão da relevância do coaching, se a empresa pública ela já vê o coaching como uma ferramenta de desenvolvimento, eu diria que ainda não. A empresa pública ela está um passo atrás, enquanto que as empresas privadas no mundo todo já assimilaram, já entendem o coaching como uma ferramenta de desenvolvimento, de eficiência, de eficácia, de produtividade, de busca da excelência, empresas públicas ainda estão um passo atrás. Então, há ainda aí um campo grande para se desenvolver internamente nas empresas, inclusive quanto à questão da cultura na empresa pública, assim como também por coaches trabalharem com empresas públicas. Inclusive, um pouco antes da nossa entrevista, falávamos, né, as 500 maiores empresas na lista da Forbes, um dos grandes nomes, né, desse tipo de ranking, as 500 utilizam, né, o coaching. São empresas privadas, né, mas é curiosa essa disparidade entre o público e o privado com relação ao coaching. Falando em disparidade, um dos maiores produtores de disparidades interna, né, são as crenças. Pois bem, qual é o papel das crenças e das atitudes no sucesso ou no fracasso de um profissional? Muito boa pergunta. Crenças, elas têm um papel fundamental na maneira como todos nós vivemos. Se nós tivermos crenças positivas, que eventualmente, apesar da adversidade, apesar do fracasso, apesar da dificuldade, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de vencer, que mesmo que o ambiente seja adverso, eu sou capaz de aprender, de me desenvolver. Esse indivíduo, esse profissional especificamente, ele terá então sucesso. Ele vai buscar, ele tem a crença, ele acredita que ele vai fazer. Por outro lado, pessoas que têm crenças limitantes, eu não sou capaz, eu sou um coitado, eu nunca tive oportunidades, nunca me deram oportunidades, aquele fulano é muito melhor do que eu, então... O sistema é assim. O sistema é assim. Então, essas crenças limitantes limitam a maneira como as pessoas vão se comportar objetivamente, no mundo objetivo. Então, crenças, eu diria que não há que se falar numa vida objetiva sem se falar em crenças.
O que nós fazemos no coaching é entender um pouco dessas crenças, sem um grande aprofundamento, mas entender se há alguma crença que esteja limitando para que esse indivíduo possa ter uma performance melhor, para que ele possa ter uma vida mais plena, mais feliz, com resultados mais agradáveis a ele e com quem ele convive. Então, é muito importante falar em crenças, é muito importante que as pessoas estejam atentas às suas crenças. Eu queria fazer uma observação, né? Eu acho que também tem um aspecto interessante, né? O coaching, ele pode ajudar o servidor também a ir além do próprio serviço público, não é isso? De você buscar outras opções, outras oportunidades na carreira, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você pode complementar. A gente sempre fala sobre esse assunto aqui, os nossos internautas acompanham, sabem disso. Vejam, a crença limitante, por vezes, pode significar isso. Limitar-se ao serviço público quando você teria talento para ir além dele. Verdade. Em atividades, por exemplo, de consultoria, de docência, empreendedorismo, enfim. É isso, né? Na verdade, na medida em que o indivíduo, ele conhece as suas crenças, daí é a chave, né? Ele conhece as suas crenças, se forem potencializadoras, fortes, ótimo. Mas se forem crenças limitantes, aquilo pode estar impedindo de fazer algo. E muitas vezes, até recentemente escrevemos sobre isso, né? Na coluna da Folha Dirigida. Será que o serviço público é talvez o único caminho para aquele indivíduo? Será que somente o serviço público ou será que uma atividade paralela pode ser desenvolvida desde que haja compatibilidade? Porque há algumas que são incompatíveis. Sim, então, se possível, por que não? Porque, não, mas eu não sou capaz porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo ou você talvez não saiba bem administrar o seu tempo? Sim. Né? E as atitudes acabam sendo condicionadas por essas crenças. Exatamente, como nós falamos, as crenças elas determinam a maneira como objetivamente as pessoas vão levar a sua vida, se elas vão viver ou se elas vão sobreviver. Se elas vão viver ou se vão fazer como diz o filósofo Zeca Pagodinho. A vida vai levando, né? Deixa a vida me levar. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Alexandre Prado, qual a sua mensagem aos servidores, funcionários e gestores públicos que nos assistem com relação a esse universo do coaching? O coaching é uma ferramenta que algumas pessoas pensam que coaching é uma novidade, que coaching é um modismo, que coaching chegou agora, que daqui a pouco vai embora. Coaching não é um modismo, coaching ele tem mais de 40 anos, já é estabelecido, já está sedimentado em grande parte do mundo, no mundo todo eu diria, muito fortemente nos Estados Unidos e na Europa. Na América Latina, no Brasil, vem chegando nos últimos 10 anos, realmente se consolidou. O coaching, ele, como ferramenta de desenvolvimento humano, é uma das mais eficazes. Então, se o indivíduo busca estar aqui para fazer um trabalho com boa qualidade, servir, como um servidor público, servir bem àquele trabalho, o coaching ele é uma ferramenta muitíssimo eficaz para aquele que quer trabalhar com qualidade, quer ser mais feliz, porque ele vai ter resultados melhores, automaticamente ele vai se sentir mais gratificado por aquilo. Então, o coaching ele é uma ferramenta muito válida na medida em que um aspecto muito importante o coaching é um processo com início, meio e fim. O coaching não é uma muleta. O coaching ele inicia e sabendo que ele vai chegar em determinado lugar num período de tempo relativamente curto, 3 meses, 4 meses, onde o indivíduo ele processa uma mudança muito relevante. Então, a validade do coaching, a relevância do coaching é essa. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano para aquele que quer mudar. Porque nenhuma ferramenta conhecida permite que o indivíduo muda se ele não quiser. O indivíduo só vai mudar se ele vir benefício nessa mudança. Então, o coaching ele é mais um aliado num processo de mudança na busca da excelência. É de dentro para fora. Coaching é de dentro para fora. Coaching é uma chavezinha de dentro para fora. Na medida em que essa porta for aberta, a porta para uma felicidade, para uma eficiência, para uma qualidade, para uma excelência, o indivíduo ele vai se projetar no mundo objetivo de uma maneira mais positiva. Muito bom. Obrigado, Luiz Fernando Caldeira, diretor de redação da Folha Dirigida, nosso convidado de hoje, e o nosso entrevistado, Alexandre Prado. Obrigado também. O prazer foi meu. E a você que nos assiste, agradecemos muito. Servidor mais. Você pode ser um servidor mais desenvolvido, mais feliz, mais eficiente, mais produtivo, se estiver atento a essas observações que aqui fizemos. Coaching pode ser uma alternativa. Aí está. Um grande abraço. Obrigado.